Olá, gente! Estamos aqui para mais uma aula de materiais de construção. Para quem chegou agora aqui, essas são as aulas remotas que eu dou para o curso Técnico em Edificações da Escola Estadual Professor Antônio Dantas. Então, se você agora que chegou, se inscreve no canal, dá uma curtida e vem para mais uma aula de materiais de construção. Aula passada nós estudamos sobre agregados, quais os tipos de agregados, como classificamos os agregados, certo? E hoje nós vamos estudar sobre agregados miúdos. Então vamos lá. O que são agregados miúdos? Agregados miúdos é aqueles que têm a granulometria menor, né? E nós começamos pelo nosso primeiro agregado miúdo, que são as areias. Elas são classificadas pelas suas granulometrias como areia grossa, média e fina. Elas devem ser isentas, né, de sais, óleos, graxas, materiais orgânicos, barro, detritos e outros, para não prejudicar a edificação. Então, elas podem ser retiradas do rio ou do solo, que são as jazidas. O que é jazida, professora? Eu não sei o que são jazidas. Jazidas é como se você tivesse um grande terreno e foi feito estudos naquele terreno que essa matéria-prima, né, que no caso seria o solo, a areia, né, ela é boa para a edificação. Então aí você teria a sua jazida, você teria de onde tirar esse material, ou seja, é a sua fonte, né, de matéria-prima, por isso que nós chamamos de jazida. Não podemos usar o agregado areia da praia, pessoal, por conter grande teor de sal, né, e a matéria orgânica, a areia com matéria orgânica, porque isso prejudica, né, na cura do concreto, causa fissuras, né, causa incidência de umidade. As areias para os concretos, como elas devem ser? Deve ser retirada do rio, que a gente chama de areia lavada, né, principalmente para o concreto armado. Por quê? Porque a areia lavada, ela não possui teor de sal e assim não ajuda na oxidação da ferragem, né, pessoal? Porque a gente sabe que o concreto armado é aquele concreto, né, que ele precisa do ferro para agir com as forças, né? Ela deve ser com grãos grandes e angulosos, né? Que no caso seria areia grossa, deve ser limpinha, por isso que a gente chama de areia lavada. E a gente sempre deve observar a umidade, pois quanto maior a umidade, menor será o seu peso específico. Em relação ao peso específico, eu vou deixar para explicar mais lá na frente, porque a gente vai estudar mais afinco nele, tanto aqui em materiais de construção, como em mecânica dos solos. A areia para alvenaria. Para o embolso, que é a segunda camada, porque nós sabemos que existe 3 camadas, não é isso? Existe o chapisco, né? O embolso e o reboco, né, pessoal? Então, nós temos a primeira camada como chapisco, a segunda camada o reboco e a terceira o embolso e a terceira camada o reboco, né? Então, para o embolso, nós usamos a areia média, pessoal. E para o revestimento final, que é o reboco, usa areia fina, né? Porque a areia fina deixa aquele trabalho mais caprichado, né? Existem edificações que vocês utilizam só 2 camadas, que a gente chama de chapisco, né? Que é aquela camada para aderir à próxima camada que vem. E nós temos o embolso, né? Mas o embolso, ele é feito com areia média e fina, de uma forma, pessoal, que ele seja bem trabalhado já para receber, por exemplo, a massa corrida ou até a tinta, né? A pintura. E para o assentamento, nós usamos areia média ou grossa, certo? Assentamento é quando eu coloco, né? Para vocês que estão começando agora, quando eu faço aquele tijolo um em cima do outro, certo, pessoal? Então, essa argamassazinha que fica nessa junta, nessa outra junta aqui, nessa outra junta, nós utilizamos a areia média ou grossa, certo? E de onde é que tem que vir essas areias, pessoal? Porque a gente precisa saber a procedência dessa areia, né? Então, a areia dos rios, elas são as areias mais recomendadas, porque elas são puras, certo? E são as mais preferidas. A areia do mar, pessoal, elas só podem ser usadas depois de muito bem lavadas com água doce.
né? Ou exposta a intempéries em camadas finas. De modo para quê? Que esse sal ele consiga... a gente tem que perder esses componentes do sal, pessoal. Porque se eu usar uma areia da praia na minha edificação, eu vou estar trazendo assim, principalmente no concreto armado, a ajuda na oxidação da ferragem, certo? E vai causar aquele famoso salitre que vocês conhecem na casa, né? Onde fica manchas, né, de umidade no rodapé, às vezes da casa, às vezes no roda-teto, né? Então a gente precisa saber a procedência. A areia do mar não é muito bem usada, não se usa, a não ser que passe por um processo para tirar esse sal, certo? E a areia das minas, pessoal, encontra na superfície das camadas das rochas, né, por exemplo, e às vezes elas podem ser melhor do que as areias do rio, certo? Então, a nossa queridinha aqui está sendo a do rio, porque tem mais facilidade de ser encontrada, né? E elas são puras. E como a gente pode classificar essas areias, pessoal? Nós classificamos pela série de Taylor, que é aquela classificação pelas peneiras, né? Então, vocês podem ver aí que nós temos as peneiras. Nós vamos estudar esse ensaio, que é o ensaio de granulometria. E mais lá na frente vocês vão entender realmente como é que montamos essas peneiras. A classificação seria da grossa, média e fina, certo? Areia grossa, areia média e areia fina. E cada uma tem a sua peculiaridade, ou seja, a sua dimensão, certo? Ou seja, a areia grossa, ela passa na malha de 4,8, ou seja, na peneira de 4,8, e ela fica retida na peneira de 1,2 milímetros. Então, isso aí a gente chama de alvenaria de pedra, que elas são maiorzinhas, certo? A areia média, pessoal, passa na peneira de 1,2 milímetros. Você vê que sempre começa anterior, né, pessoal? Por exemplo, aqui parou em 0,2 e aqui já passou na de 1,2. E ela é retida na de 0,3. E as areias finas é que passa na de 0,3 milímetros, certo? A areia grossa é usada para alvenaria de pedra, né? A maioria para assentamento, pode ser. A média a gente usa para alvenaria de tijolo e nos embolsos, né? E as finas a gente usa para reboco de paredes e teto, certo? Não se preocupem que essa parte das peneiras, pessoal, a gente vai estudar mais lá na frente, certo? E quais são os requisitos, que eu já até falei anteriormente, para os requisitos da areia, como elas devem ser, né? A areia, ela não pode conter terra, não pode conter... Como é que eu sei que a areia não pode conter terra? Pessoal, é quando a areia, quando você passa na sua mão, certo? Ela não suja a sua mão. Então, quando você bate a mão fica limpinha. E quando a areia tem terra, pessoal, a terra ela fica tipo impregnada, fica tipo um pozinho. E também quando a gente bota areia na água, né, se a gente deixar ela por muito tempo, ela não suja a água, ela decanta e a água de cima fica limpinha. Então ela não fica com aquela água turva, certo? E possui os grãos variados, né, pessoal? Para poder a gente fazer a questão da granulometria, tá certo? E a função, né? A função dessas areias, né? Ela entra na composição das argamassas, né? Nós utilizamos, como já foi falado, nas argamassas, e contribui para a diminuição da contração volumétrica da argamassa, né? Tornando o quê? A argamassa mais econômica, tá certo? Nós temos outros tipos de agregados miúdos também, pessoal. Nós temos o pó de pedra, né? Que ele é um pó que já vem da trituração das pedras, certo, pessoal? Da usinagem dessas pedras, né? Então, ela é uma mistura de pedrisco e filler, que eu vou mostrar o que é filler mais lá na frente, né? E esse pó de pedra, ele não é recomendado para as argamassas. E nós temos, por fim, o filler, certo? Que ele é um pó mineral de grande finura, ele é bem fininho, pessoal, certo? Se vocês virem assim, a areia da praia, ele é muito parecido. A sua dimensão é tanto que ele é menor do que a última peneira da nossa série de telho. Ele é menor do que 0,075, certo? Então, ele pode ser o pó de pedra, como a gente falou, né? Que contém o filler, o carvão, as cinzas. Então, é um tipo de agregado miúdo também.
Pessoal, a nossa aula sobre agregados miúdos finaliza aqui, certo? Eu espero que vocês tenham aprendido. Se não aprendeu, volta à aula, veja mais de uma vez, certo? E próxima aula a gente vem com os agregados graúdos. Beijo da prof, até a próxima!